Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje tem como tema: para vencer é preciso crer. E é por isso que muitas pessoas não conseguem ter vitórias, porque verdadeiramente ainda não creem na palavra. Imagine que você possa estar todos os dias na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e ainda assim está passando por um período de várias lutas. Então você começa a conversar com alguém sobre os seus problemas e pedir até uma orientação. Mas nós precisamos ter um posicionamento de fé. Nós temos que saber sobre as promessas de Deus para a nossa vida. E com isso, nós orarmos em concordância com a palavra. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que lembrar, eu vou usar hoje aqui essa passagem, da parábola do semeador, que diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Nessa passagem, Jesus descreve o destino de algumas sementes. E tudo isso dependendo do solo em que ela cai. E de todas essas parábolas que Jesus contou, esta é a mais extensa e a mais detalhadamente explicada. O Senhor Jesus não deixou margem para os intérpretes tentarem decifrá-la depois. Sabe por quê? Porque no Evangelho de Marcos, onde ela também aparece, Jesus afirma que se os discípulos não a entendessem, não compreenderiam também as outras coisas. Você pode conferir em Marcos 4,13, deixando implícito que essa era a mais importante entre todas as parábolas. Agora veja a explicação que o próprio Jesus dá a respeito dessa parábola que ele considerou a mais fundamental. Diz assim, Marcos 4, do 13 ao 20. Então, Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada quando a ouvem. Mas logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E esses são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, senão sendo de pouca duração. E aí, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Refletindo sobre isto que acabamos de ler, você consegue responder para si mesmo a seguinte pergunta: que tipo de solo você quer ser? Veja bem, você não é um desses solos fatídicos. Você pode escolher ser um solo bom e produtivo. Sabe por quê? Porque isto é uma escolha. E quando você começar a dar ouvidos ao que diz a palavra de Deus,
ao que dizem as suas promessas. É neste momento que você começará a ouvir a resposta da parte do Senhor. Os seus olhos espirituais se abrirão e você já não vai mais dar tanto crédito e importância ao que dizem os problemas, se angustiando e falando sobre eles o tempo todo, porque é isso que acontece com muitas pessoas. Falam apenas dos seus problemas o tempo todo. E como nós sabemos, nós não fomos criados para sermos vítimas. Não. Nós fomos chamados para ser vencedor, ou melhor, mais do que vencedor. Portanto, não se posicione como vítima, alimentando a autopiedade. Para vencer, você precisa crer. Lembre-se que sempre o espírito da fé é o espírito da vitória. Não estamos negando que sofremos, que passamos por grandes lutas, mas conhecemos o Deus a quem servimos. E por causa disso, podemos afirmar que tudo isso vai durar apenas um período de tempo e vai passar. É só o tempo do Espírito de Deus se inspirar novamente para que você creia, levante a cabeça e continue caminhando rumo às promessas que o próprio Deus fez para a sua vida e para a minha. E sabe por quê? Porque uma postura diferente é capaz de mudar tudo. E a própria Bíblia nos mostra uma mulher que saiu da posição de vítima para se tornar, na verdade, uma vencedora. E você pode ver esse texto, sabe aonde? No livro de 1 Samuel, que fala a respeito de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, você pode ler depois do versículo 1 ao 20. Essa mulher, ela era muito envergonhada pela outra esposa de Eucana. Ela era envergonhada também diante da sociedade, porque não tinha filhos. E naquela época, quanto mais filhos a mulher tivesse, isso significava maior prosperidade, abundância e bênção de Deus sobre a sua vida. Ainda no Oriente Médio hoje funciona mais ou menos assim, mas naquela época essa cultura era ainda mais forte. Normalmente, uma mulher estéril era rechaçada e colocada em segundo plano. E este era o caso de Ana, que vivia frustrada, magoada e ferida, porque não tinha filhos. Enquanto Penina, a outra esposa de Eucana, tinha vários filhos. E Eucana todo ano levava sacrifícios a Deus e dava porções às suas duas esposas desse mesmo sacrifício. Para Penina e seus filhos, ele dava uma porção. Mas quando chegava a vez de Ana, ele também tentava compensá-la, dando a ela porção dobrada, achando que isso faria com que ela entendesse que ele a amava, apesar do seu problema de esterilidade, e a consolaria da sua condição de mulher estéril. Mas eu digo a você, a postura de vítima, ela requer compensações. E talvez você esteja aí chorando, tal como Ana inicialmente chorou. Porque Eucana, ele a tratava como vítima. A vida de Ana não parecia nada fácil, porque ela era provocada pela outra esposa dele, a Penina, e justamente em relação à sua condição de esterilidade. A perseguição de Penina mais os problemas de Ana fazia com que ela se sentisse cada vez pior. Não bastava o seu marido amá-la, deixar transparecer
a sua pena por ela, Penina fazia questão de lembrá-la o quanto ela era sofredora. E pelo que a Bíblia relata, podemos ter certeza que pelo menos uma vez por ano, na época do oferecimento de sacrifícios, Ana ficava depressiva. Mas creio que no mesmo dia a dia, Ana devia viver também em depressão, pelos cantos, já que Penina atestava com constância. Eucana, por mais que amasse Ana e tivesse boas intenções em confortá-la, ao vê-la deprimida por causa da esterilidade, chegou certa vez a perguntar a ela se ele não era suficiente para ela, como se fosse um filho, pudesse ainda ser substituído por um bom marido. Na verdade, ele queria ajudá-la, mas na realidade, ele apenas piorava a situação. Agora veja a postura de Ana. Ela era amarga de alma e foi orar ao Senhor exatamente desta forma, em vez de encher-se de fé. Não tenha dúvida que Ana, todas as vezes que orava, falava a Deus com amargura e chorava muito, 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 porque ela se sentia preterida por Deus, já que ela entendia que o próprio Deus é quem a tinha feito estéril. E um dia ela fez um voto a Deus, chamando o seu problema de aflição. Ela orou como se Deus tivesse se esquecido dela. E mais uma vez, ela estava exaltando o problema, magnificando o problema e reverenciando o problema. Exatamente como acontece hoje com muitos cristãos que frequentam as igrejas e fazem a mesma coisa, apesar de ouvirem pregações sobre fé. E Eli, o sumo sacerdote daquela época, passou por ela e a viu mexendo os lábios, mas ele não conseguiu ouvir a sua voz. Então, ele achou que ela estava bêbada. Agora imagine de que forma essa mulher estava orando. Ela devia estar ali jogada no chão, com um aspecto horrível, a ponto do sacerdote pensar que era uma pessoa embriagada. E quando Eli disse que ela devia se apartar do vinho, ela respondeu: não estou bêbada, eu sou apenas uma pessoa atribulada. Ana realmente precisava mudar de vida. E Eli, quando soube do seu problema, a fez entender que a maneira como ela vinha agindo não a levaria a lugar algum. E ele profetizou sobre a vida dela. Profetizou para ela a bênção de Deus. Repare que Ana, a partir daquele momento, mudou a sua postura. Ela se levantou, tomou o caminho e comeu. Em outras palavras, ela reagiu. O seu semblante até mudou quando ela acreditou na palavra do sacerdote. Ela assume que Deus ouviu a sua oração. E ela, a partir daquele momento, considerou resolvido o seu problema. Talvez você também esteja na mesma situação que Ana. E ela passou a pensar: eu já posso andar normalmente pela rua. Não preciso mais ficar encolhida em um canto, na sombra, na escuridão, e então eu vou para casa. Veja você que apenas uma mudança de perspectiva sobre si mesma fez com que ela, 9 meses depois, tivesse nas mãos o filho Samuel. E agora eu te pergunto, Deus é quem fez Ana estéril? Claro que não. A Bíblia não se preocupa em dar um diagnóstico que nos faça entender a origem da esterilidade de Ana, mas nos deixa perceber que a sua postura de vítima e de mulher amargurada fazia com que ela tivesse o seu útero fechado
trancado que os seus ovários não liberassem óvulos. Mas no momento que ela mudou a sua maneira de agir, o milagre se concretizou. Não deve ter sido fácil, da forma como parece ser. Não. Afinal, o sofrimento de Ana durou uma semana. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Isso quer dizer que Penina tinha tido esses filhos, provavelmente, um atrás do outro. Na verdade, ela tinha 4 filhos. E pelo menos isso aconteceu num período de 4 anos, em que Eucana olhava para Ana com pena, estimulando-a cada vez mais a vestir a carapuça de vítima. Tirar o pé da lama, sair do papel de vítima, de coitadinha, de deprimida, certamente não deve ter sido nada fácil. Exigiu, na verdade, uma atitude de guerra, uma decisão consciente, uma determinação para combater até mesmo o desânimo. Mas para chegar a isso, houve um dia em que ela ouviu a palavra de Deus e acreditou. E a partir desse dia, ela gerou a criança e viu nascer o filho que tanto queria. E assim, ela venceu pela fé. E se você também está passando por um processo de vitimização, você precisa hoje, ouvindo esta palavra, se posicionar como um vencedor. Se posicionar como uma vencedora. Não interessa onde você nasceu, de que forma você foi criado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus e foi dado a você a condição de vencedor. Depende apenas de você se posicionar assim como Deus declarou que você e eu somos. Enquanto Ana orou com amargura, ela continuou sem filhos, porque aquela oração não passava do teto. Ela deve ter chorado, jejuado, se penitenciado durante todo esse tempo, porque aquele era o hábito de Ana, agir como vítima. Mas quando ela mudou o seu posicionamento, refletindo essa nova atitude emocional e espiritual, até mesmo no modo de falar, de se comportar, a atitude de Deus também mudou. E você hoje está recebendo uma palavra de Deus. E eu te pergunto, o que você está esperando para mudar? Não deixe passar mais um dia, nem mais uma semana. Mude hoje. Tome uma decisão agora. Assuma que você é um vitorioso. Assuma que você é uma vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos vitoriosos, nós somos vencedores, nós não somos vítimas, não. Nós vemos aqui através de tudo que foi falado, que a nossa vitória pode chegar a partir do momento que nós tomarmos uma posição, em que nós olharmos as coisas não da forma natural, mas da perspectiva de Deus. E é Deus que diz que nós somos vencedores e não fracassados ou derrotados. E por isso nós declaramos a palavra de Deus na nossa vida, de cada um que nos acompanha hoje. Você, na verdade, é mais do que vencedor. Romanos 8:37. Repita aqui comigo. Eu sou mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. E por isso, neste momento, aqui eu abençoo todas as pessoas que nos ouvem, profetizo toda sorte de bênção nas regiões celestiais, porque servimos ao Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento, entrego diante de cada um a sua bênção, a sua vitória, porque é a palavra de Deus que diz: graças a Deus que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nos visitar no canal do YouTube e na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você não se rendeu ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ou se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, você poderá ligar e nós vamos orar com você. E o telefone é o seguinte: 0 operadora 11 9 4229 55 33. 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.